Já reparou que muitas pessoas às vezes demoram anos para construir uma determinada reputação e às vezes, por um deslize, tem todo aquele trabalho posto a perder? É assim que a 26ª Lei do Poder, que diz mantenha as suas mãos limpas, quer dizer com tudo isso. O autor Robert Greene, ele diz exatamente que o poderoso ou aquele que almeja o poder deve sempre observar sobre as questões dos seus erros. E os erros são questões inevitáveis na vida de qualquer ser humano, mesmo aqueles que detêm muito poder. Então, uma vez entendido que todos nós estamos suscetíveis ao erro a qualquer momento, o que importa diante desse contexto não é o erro em si, mas a forma como lidamos com ele. E o poderoso, ele tem que ter muito cuidado sobre qualquer retratação que venha a fazer, porque na maioria das vezes, se retratar ao invés de ajudar a resolver aquela situação, pode surtir o efeito contrário, pode piorar e tornar aquilo que talvez pudesse ser resolvido de uma outra maneira uma bola de neve. Por isso que o poderoso, ele tem que ter muita atenção toda vez que está diante de um erro cometido. Dependendo do nível de poder que uma pessoa exerce, ela poderá ser cobrada de maneira muito abrupta, ou até mesmo de uma maneira cruel. Então, sempre é importante agir com estratégia para que aquele erro ele possa passar despercebido, ou então ele possa ser justificado em prol de algo melhor. Como diria Maquiavel, os fins justificam os meios. Óbvio que essa frase é extremamente questionável, inclusive eu a questiono em diversos momentos. Porém, quando estamos falando de poder e quando o poderoso está diante de um erro ali cometido, ele tem que ter cautela e estratégia para que aquele erro não se transforme na ruína do poderoso. Algumas ações também podem ser evitadas com o objetivo tal de minimizar os erros. Quando o autor diz mantenha suas mãos limpas, ele também quer dizer que quando o poderoso precisa de tomar uma decisão muito complicada, delicada, que requer algo que possa manchar uma determinada reputação, ele deve escolher um bode expiatório, uma pessoa ali que fará o serviço por ele e, consequentemente, se algo der errado, ele possa, de maneira estratégica, sair de campo e aquela pessoa que de fato executou aquela atividade ser a responsável pela questão do erro em si. Quando falamos de presidentes da República, isso é muito comum. Presidentes utilizarem seus ministros para que assumam a decisão de algumas questões em específico, algo que possa ser um tanto quanto embaraçoso, que possa vir a colocar em xeque a imagem daquele presidente, ele põe ali um ministro para ser o bode expiatório dele, para assumir alguma decisão na economia, por exemplo, na questão da educação, na questão da segurança pública, dentre outras coisas. E aí, quando algo dá errado, ele simplesmente demite aquele ministro e fala que não foi ele que quis que aquilo se tornasse daquela forma e que por isso a atitude que ele teve foi efetuar esse desligamento do ministro e coisas assim nesse sentido. Grandes empresas também usam isso com muita frequência a partir do momento em que vão tomar uma decisão que talvez possa comprometer a imagem dela, ela acaba delegando essas atividades, esse serviço sujo para outras pessoas fazerem e assim ficarem isentas, deixarem suas mãos limpas para que esta situação não venha a custar o nome que a empresa por anos demorou a construir. E no poder, nas suas mais diversas esferas, é assim que funciona. Querendo nós ou não, questionando isso como imoral ou não, é isso que acontece na vida prática. Então você que almeja o poder ou que simplesmente quer ter uma noção de conhecimento do quanto que você pode ser manipulado em relação a essas investidas de poderosos, sempre é importante você ter acesso a esse tipo de conhecimento. E para fechar aqui a lei com chave de ouro, aqui vão as 3 frases fatais. Número 1. Erros ocasionais são inevitáveis. Entretanto, as pessoas de poder não se destroem pelos erros cometidos, mas pela forma como lidam com eles. Desculpas são ferramentas cegas demais para essa delicada operação. Os poderosos as evitam. Ao se desculpar, você abre portas para todos os tipos de dúvidas sobre as suas competências, sobre as suas intenções, sobre os outros erros que talvez você não tenha confessado. O erro não desaparece com uma desculpa, ele cresce e inflama. Frase número 2. Não se deve ser direto demais. Veja as florestas. As árvores retas são cortadas, as retorcidas permanecem de pé. E por último, frase número 3. Os verdadeiramente poderosos não parecem nunca ter pressa ou estar sobrecarregados de trabalho.
A chave para o planejamento de uma estratégia assim é a capacidade de pensar com antecedência, de imaginar formas de atrair os outros para fazer o trabalho por você. E aí, o que achou dessa lei? Deixa aqui na seção dos comentários. Nos vemos amanhã às 20 horas para a 27ª Lei do Poder. Te vejo lá.